Imagine um pai, cuja única preocupação era a saúde de sua filha doente. No hospital, uma série de testes médicos revelou algo inesperado, algo que o lançou em um abismo de incertezas. Tomado pela dúvida, ele tomou uma decisão radical: realizar testes de paternidade em todos os seus filhos. O que ele descobriu foi além do que jamais poderia imaginar, mudando sua vida para sempre. Os resultados foram absolutamente chocantes. Eu tinha 22 anos quando me casei com Dakota. Ela tinha 20 anos. Nossa história não começou ali, mas muito antes, ainda na infância. Éramos inseparáveis no ensino fundamental e médio, e o amor juvenil que tínhamos cresceu e se fortaleceu ao longo dos anos. Hoje, aos 44 anos, olhando para trás, vejo o quanto conquistamos juntos. Temos 5 filhos, e cada um deles é uma prova viva do amor e da dedicação que nutrimos um pelo outro. Minha infância foi marcada por dificuldades. Cresci em uma família muito pobre, enquanto Dakota vinha de um lar de classe média alta. Seus pais não ficaram nada contentes com sua decisão de se casar comigo. Foram sinceros ao dizer que não acreditavam que eu poderia oferecer a ela uma vida confortável. Mas Dakota, com sua coragem e determinação, ignorou as opiniões contrárias e escolheu compartilhar sua vida comigo. Nos primeiros anos de nosso casamento, a pressão era imensa. Dakota sempre me dizia que sabia no que estava se metendo e que não esperava muito. Mas eu, em meu coração, queria dar a ela o mundo. Trabalhei incansavelmente, muitas vezes até os ossos, para provar que seus pais estavam errados e para dar a Dakota e nossos filhos a vida que mereciam. Os primeiros 10 anos foram especialmente desafiadores. Com cada novo bebê, as responsabilidades aumentavam e as horas de trabalho se multiplicavam. Lembro-me de quando nossos 5 filhos eram todos pequenos, com menos de 10 anos. Eu trabalhava quase 80 horas por semana. Isso significava 13 horas por dia, 7 dias por semana. Estava exausto. Esse ritmo frenético me fez perder momentos preciosos. Não ouvi as primeiras palavras dos meus filhos. Não vi seus primeiros passos. Na verdade, mal os conhecia. Chegar em casa tarde, exausto, incapaz de brincar ou até mesmo de conversar com minhas crianças, era doloroso. Eu sabia que, para manter minha família fora das ruas, estava sacrificando meus melhores anos. Cada momento importante que eu perdia, cada abraço que eu não dava, deixava uma marca em meu coração. Cerrei os dentes e assumi o papel de homem da casa, mas a ausência me corroía. Em um ponto crítico de nossa jornada, Dakota e eu discutimos a possibilidade de ela conseguir um emprego de meio período. Quando nossos filhos estivessem na creche, talvez ela pudesse ajudar com as despesas. Conversamos longamente sobre isso, tentando encontrar uma solução que pudesse aliviar um pouco do peso que eu carregava. Nossa vida não foi fácil, mas o amor e o apoio de Dakota tornaram tudo suportável. Cada sacrifício, cada momento perdido, foi uma prova do quanto eu a amava e queria que nossa família prosperasse. Hoje, ao ver nossos filhos crescidos e a vida que construímos juntos, sinto que, apesar das dificuldades, conseguimos. E esse é o maior triunfo da nossa história. Mesmo diante de todo o meu esforço e sacrifício, minha esposa, Dakota, nunca poderia se afastar dos nossos filhos. Ela dizia que não suportaria ficar longe deles, nem por um curto período. Esse amor incondicional dela pelos nossos filhos era o que me impulsionava, mesmo quando a família dela nunca me aceitou. As críticas eram constantes. Para os pais de Dakota, eu não passava de um pobre inútil, um perdedor que jamais poderia oferecer a vida que eles achavam que ela merecia. Era como se cada passo que eu dava fosse um lembrete do meu fracasso aos olhos deles. Um trabalhador sem ambição, desinteressado nos próprios filhos, diziam. Mas eu me mantive firme. Trabalhei em uma pequena empresa de soldagem durante todos esses anos, e nunca desisti de provar meu valor. Anos depois do nosso casamento, um dia que parecia ser comum transformou-se em um marco na minha vida. Meu chefe, um homem que eu respeitava profundamente, chamou-me para uma conversa. Ele estava se aposentando cedo, aos 60 anos, devido a problemas de saúde. Um tumor no cérebro havia sido descoberto, e, com um nó na garganta, ele me comunicou que deixaria a gerência da empresa para mim. Naquele momento, fui tomado por uma avalanche de emoções. A tristeza pela situação de saúde do meu chefe se misturava à alegria e à incredulidade por finalmente ter a oportunidade de proporcionar à minha família a vida que sempre sonhei. Eu estava em choque. Nunca havia administrado um negócio, não tinha experiência em gestão de empresas ou pessoas. Quando perguntei por que ele me escolheu, sua resposta foi simples e direta. Ele nunca tinha visto alguém trabalhar tanto quanto eu. Essa confiança depositada em mim me lisonjeou, mas também me encheu de nervosismo. Eu era apenas um soldador, sem qualquer promoção nos anos que trabalhei ali.
mas aquela oportunidade era a chance que eu tanto precisava. Essa reviravolta inesperada foi a prova de que todo esforço e sacrifício valeram a pena. A partir daquele dia, eu não era apenas o soldador que mal via seus filhos crescerem. Eu era o homem que, através de muito trabalho e determinação, conseguiu mudar o destino da sua família. E, embora ainda carregue as cicatrizes dos anos de ausência, sei que agora posso dar a eles a vida que sempre mereceram. Aos 17 anos, com olhos brilhantes e um coração cheio de sonhos, comecei minha jornada como aprendiz. Agora, aos 34, lá estava eu, com as chaves da empresa em minhas mãos. Era um momento que eu nunca tinha imaginado, e para ser honesto, considerei recusar. O empreendimento era gigantesco e a dúvida sobre ser a pessoa certa para o trabalho me atormentava. Mas foi a minha esposa, minha rocha, que me incentivou a tentar, nem que fosse por alguns meses, em um período experimental, apenas para ver se eu me adaptaria. As primeiras semanas foram um turbilhão de emoções. A troca da roupa de trabalho por um terno e as novas responsabilidades que caíram sobre mim foram, no mínimo, desconcertantes. No entanto, ao me aprofundar nas tarefas, descobri algo surpreendente. Eu gostava disso. Admito que foi estranho no início, mas logo percebi que tinha um talento especial para gerenciamento. Os ensinamentos do meu antigo chefe, um homem respeitado e confiável, foram essenciais. Ele sempre acreditou em mim, e seu apoio fez com que as pessoas da empresa também acreditassem. Isso foi crucial para navegar pelas dores do crescimento nas primeiras semanas, onde minhas horas de trabalho eram absurdamente altas. Conquistar o respeito dos meus colegas como novo líder da equipe exigiu muito de mim, mas pouco a pouco consegui. Com o tempo, as coisas começaram a se estabilizar. As horas de trabalho reduziram pela metade e meu salário aumentou significativamente. Minha esposa estava encantada com essas mudanças, e nosso filho mais velho, que tinha 9 anos na época, viu seu pai presente de uma forma que ele nunca tinha visto antes. Consegui compensar os anos de ausência na infância dos meus filhos com um relacionamento sólido e amoroso. Foi uma jornada de muito esforço e reconhecimento, mas no final, nossa família estava mais unida e feliz do que nunca. Olhando para trás, vejo que cada desafio superado nos trouxe até aqui, e não poderia estar mais grato por ter aceitado aquela chave, tanto da empresa quanto da nossa nova vida. Já se inscreveu no canal para ver mais histórias surpreendentes de traição? Depois de alguns anos, finalmente peguei o jeito de administrar um negócio. Posso dizer com orgulho que expandimos a empresa e agora temos espaços de trabalho em 3 estados diferentes. Tudo estava indo bem, tão bem que eu deveria ter percebido que algo estava por vir. Os últimos anos de felicidade e conforto pareciam uma recompensa do universo pelos momentos difíceis que enfrentamos no início do nosso casamento. Infelizmente, há alguns meses, nossa realidade virou de cabeça para baixo quando nossa filha adoeceu. Ela é muito jovem e já vinha se sentindo mal há algum tempo. No começo, pensamos que era apenas uma gripe sazonal ou algo passageiro, afinal, ela sempre teve um sistema imunológico mais fraco. Mas, conforme os meses passavam e ela não melhorava, o medo começou a tomar conta de nós. Decidimos levá-la para um checo, esperando que fosse apenas uma preocupação exagerada dos pais. Infelizmente, nossos piores temores se confirmaram. Nossa filha está enfrentando uma insuficiência hepática crônica e precisa fazer diálise. Essa notícia nos atingiu como um raio, abalando nossas estruturas e trazendo à tona uma dor indescritível. Estamos lutando ao lado dela, mas o peso dessa situação é avassalador. Agora, estamos diante da necessidade urgente de um transplante. Até algumas semanas atrás, não tínhamos opções reais e a condição dela estava se deteriorando rapidamente. Os médicos mencionaram à minha esposa uma solução potencial, uma transfusão de plasma. Nunca tínhamos ouvido falar disso. Os termos médicos nos deixavam confusos e assustados. No entanto, a esperança, mesmo que frágil, se tornou nossa âncora. Estamos mergulhando fundo para entender e fazer o possível para salvar nossa filha. A batalha é árdua, mas o amor que sentimos por ela nos dá forças para continuar, dia após dia. Mas, é claro que concordamos em tentar. O problema era o tipo sanguíneo da nossa filha. Sempre soubemos que ela tinha um tipo raro, mas nunca imaginamos que isso se tornaria tão crucial. Os médicos explicaram que as chances de encontrar uma correspondência em um relacionamento familiar eram altas. Por isso, tanto minha esposa quanto eu concordamos em fazer o teste para saber se éramos compatíveis e fazer a doação. No início, minha esposa parecia hesitante, mas após pressão minha e do médico,
Ela concordou. Qual seria sua reação nessa situação da própria mãe negar um exame para a filha? Mantivemos a esperança viva. Eu estava em orações constantes, mesmo não sendo muito religioso. Mesmo que o tratamento com plasma não desse certo, eu acreditava que, se fossemos compatíveis, poderia doar parte do meu fígado para ela. De qualquer jeito, parecia que finalmente havia uma luz no fim do túnel. Senti uma nova esperança de que minha filha conseguiria se recuperar. Infelizmente, não foi o que aconteceu. O médico marcou uma reunião conosco e nos informou que nenhum de nós era compatível. Naquele momento, ele lançou olhares estranhos para minha esposa, o que me deixou intrigado. Ela ficou corada, mas eu estava tão imerso na tristeza e na decepção que não dei muita atenção na hora. Mais tarde, naquele mesmo dia, eu estava ao lado da cama da minha filha no hospital enquanto minha esposa voltava para casa para cuidar do jantar das outras crianças. Elas costumavam ficar na casa de um primo que morava do outro lado da rua e que as adorava. As emoções me tomaram quando o médico entrou sorrateiramente no quarto onde minha filha repousava tranquilamente. Ele me chamou para um canto e proferiu palavras que despedaçaram o meu mundo. Ela não é sua filha biológica. Meu coração disparou, quase saindo do peito diante daquele choque repentino. Por um instante, pensei que fosse uma piada de mau gosto, uma brincadeira cruel em um momento tão delicado. Mas logo a realidade se fez presente, inundando-me com uma avalanche de memórias das constantes objeções da minha esposa em fazer um simples teste para confirmar nossa compatibilidade. Tudo se encaixou dolorosamente. Eu fiquei em choque. Ver minha filha ali, dia após dia, definhando diante dos meus olhos, era como ter meu coração despedaçado a cada respiração dela. E então, a notícia cruel, ela não era minha filha biológica. Aquilo foi um golpe devastador. O médico percebeu o impacto que suas palavras tiveram em mim e me fez sentar, oferecendo um copo d'água para acalmar meus nervos à beira do colapso. Minha mente girava, sentindo-me à beira do desmaio pela descoberta terrível. Quando finalmente consegui me acalmar o suficiente para ouvir o médico, ele teve a coragem de me pedir para guardar esse segredo de minha esposa. Percebi o peso do sigilo médico-paciente e o risco que ele assumia ao compartilhar aquilo comigo. Não disse uma palavra em resposta, apenas deixei o médico sair da sala. A sensação era de que o tempo se arrastava, como se o médico tivesse ficado ali por horas. Minha mente estava em um estado de confusão e dor tão intensas que mal conseguia perceber o que acontecia ao meu redor. Minha filha despertou e precisei cuidar dela. Limpei o suor de sua testa, penteei seu cabelo e a alimentei. A agitação de pensamentos em minha mente era quase insuportável. Mais tarde, minha esposa retornou para assumir os cuidados, o que me permitiu ir para casa e descansar um pouco. No entanto, ao acordar, as coisas não se tornaram mais fáceis. Preparei o café da manhã para o resto dos meus filhos e levei os mais novos para a escola, enquanto em minha mente eu examinava seus rostos em busca de alguma semelhança comigo. O problema é que todos os meus filhos se parecem comigo, inclusive minha filha no hospital. Ela é a cópia exata da minha avó, até o formato do nariz. Então, como ela pode não ser minha filha? Isso simplesmente não fazia sentido. Foi difícil fingir que tudo estava bem depois disso. Eu mal comia, mal falava. Felizmente, consegui deixar minha empresa nas mãos de um dos meus melhores funcionários, então não precisei me preocupar com isso, pelo menos. Passei horas pesquisando no Google e acabei encontrando um site de histórias reais. Fiquei cerca de 12 horas seguidas lendo histórias de homens que passaram pela mesma experiência que eu. O conselho constante em cada uma dessas postagens, com milhares de pessoas respondendo, era que eu deveria fazer o teste de paternidade dela. Era esmagador. Eu não tinha ideia de como conseguir um desses testes, mas após algumas pesquisas na internet, encontrei um lugar que oferecia os kits. Eu não queria submeter minha filha a mais um teste. O médico me assegurou que a margem de erro nesses exames era muito pequena, especialmente quando realizados em ambiente controlado por profissionais. Além disso, eu não queria causar mais desconforto a ela, não quando ela precisava de toda a força agora. Meus outros filhos também passaram por alguns exames recentemente, mas os médicos esclareceram que o que quer que estivesse afetando minha filha não era hereditário. Então, não foi difícil persuadir meu filho mais novo a deixar-me passar um cotonete no interior da sua bochecha. Ele encarou como uma brincadeira e acho que gostou da atenção. Pensei em pedir para ele não contar à mãe, mas sabia que não seria uma boa ideia. Quando dizemos a uma criança para não fazer algo, é exatamente isso que ela faz. Então, nem me preocupei em fazer um grande segredo disso. Para ele, era apenas mais um teste em uma série deles.
Enviei o cotonete e aguardei. Levou cerca de uma semana para receber os resultados, e acho que nunca esperei com tanta ansiedade em toda a minha vida. Aquela semana foi a mais difícil que já enfrentei. Eu não sabia exatamente quais resultados esperava. Claro, eu queria que meu filho fosse meu, não havia dúvida disso. Mas, se ele fosse, ainda estaria atormentado pela incerteza sobre os outros. Quando os resultados chegaram, descobri que ele não é meu filho. 3 dos meus filhos foram confirmados como não sendo meus. Não fazia sentido testar o segundo filho mais novo, já que ele é gêmeo idêntico ao que já testei e que não é meu. Curiosamente, mesmo não sendo meus filhos biológicos, compartilhamos cerca de 4% do DNA. Após mais pesquisas no Google, descobri que o parentesco mais provável que tenho com essas crianças é de primos de segundo grau. Testei as outras 2 crianças nas últimas semanas, e os resultados foram os mesmos. A chance de eu ser o pai delas é quase nula. Estou completamente arrasado. Não sei o que pensar. Nenhuma das crianças que criei nos últimos anos é minha biologicamente. Não sou ingênuo. Entendo que provavelmente sou primo de segundo grau delas. Minha esposa tem um relacionamento próximo com alguém há muito tempo. Seu vínculo com meu primo, que mora ao lado, seria motivo de preocupação se eu não confiasse tanto nela. Isso também explicaria a semelhança familiar entre eles e minha filha, que se parece muito com a minha avó, que também era avó do meu primo. O que mais me perturba é como me referir aos meus filhos agora. Chamá-los de meus filhos ou minhas filhas parece uma mentira cruel que rasga meu coração toda vez que é pronunciada. Não quero sobrecarregar minha esposa com esse peso, pois sei que isso só aumentaria o estresse em nossa família, e não sei se poderíamos suportar mais esse fardo agora. A simples ideia de chamá-los pelos nomes parece surreal, pois ainda sinto um forte laço paterno com eles. Cada vez que me chamam de pai, é como se uma lâmina afiada penetrasse meu peito, e evito encarar o olhar da minha esposa, carregando essa angústia em silêncio. É irônico como a doença da minha filha, que deveria unir a família em compaixão e cuidado mútuo, se tornou um lembrete doloroso de uma verdade oculta. Sempre admirei o vínculo próximo que meus filhos têm com ele, assim como o amor genuíno que ele demonstra por eles. Eu imaginava que, por não ter filhos próprios, ele se alegrava em assumir o papel de tio amoroso na vida deles. Cheguei até mesmo a ajudá-lo a obter reconhecimento na associação de proprietários do bairro. Estava tão contente por tê-lo por perto, compartilhando momentos de pesca e descontração com algumas cervejas na varanda dos fundos. Deixe a sua opinião sobre esse relato. Nunca passou pela minha cabeça que ele pudesse trair minha confiança dessa maneira. É um golpe que dói profundamente. Sei que pode parecer que estou indo rápido demais ao presumir que ele é o pai biológico de todos os meus 5 filhos, mas a incerteza e a desconfiança me consomem. Eu não consigo explicar o quão próximos ele e minha esposa eram enquanto eu trabalhava duro, 16 horas por dia, quebrando as costas para sustentar a família. Era para ele que minha esposa ligava para consertar um armário quebrado ou limpar as calhas. Eu sempre ficava aliviado por ela não se ressentir das minhas longas horas de trabalho, por isso não percebi o quão próximos eles eram. Meu primo tem a mesma idade que minha esposa e eles eram amigos desde o colégio. Na verdade, foi ele quem nos apresentou. Todos esses fatores se juntaram na minha mente, e acho que desenvolvi um certo ponto cego em relação a ele. Mas pode acreditar que esse ponto cego desapareceu agora. Não quero confrontar nenhum deles. Honestamente, estou exausto demais para isso. Mal consigo olhar para as crianças sem ver o queixo do meu primo ou suas grandes orelhas. Minha esposa tem procurado conforto durante a doença da nossa filha, mas tudo o que consigo fazer é afastá-la. Sei que ela está começando a ficar ressentida por eu não estar ao lado dela, mas simplesmente não consigo fingir que está tudo bem. As crianças estão sofrendo, eu estou sofrendo, e a dor da minha esposa e da minha filha, enquanto ela está doente, é avassaladora. Eu nem sei por onde começar a consertar essa situação. Marquei uma consulta com um advogado especializado em divórcios. É o último passo para assinar os papéis e encerrar esta fase da minha vida. Antes de decidir, fiz algumas pesquisas e descobri algo intrigante. Existe um indivíduo no nosso estado que pode persuadir sua esposa a assinar os documentos. Quando nos casamos, éramos jovens e pobres. Os pais dela insistiram em um acordo pré-nupcial, garantindo que cada centavo que ganhei desde então ainda é exclusivamente meu. Imaginaram que eu poderia tentar reivindicar a magnífica mansão da família deles. Eu fingi estar tudo normal. Ontem, meu primo apareceu enquanto minha esposa estava no hospital. Tive que controlar minha raiva ao vê-lo. Meu filho mais novo sentou-se no colo dele enquanto ele fingia compaixão pela minha situação. Enquanto olhava para os dois, as semelhanças entre eles me partiram o coração mais uma vez. Não posso mais ficar nesta casa, sabendo que criei o filho de outro homem. Assim que os papéis estiverem assinados,
estarei fora daqui. Não me importa o barulho que possa vir depois. Estou deixando o país. Parece uma decisão drástica, mas simplesmente deixar o país não é suficiente para criar distância entre nós. Encontrei um lugar na Tailândia que parece ser acessível para viver. Acredito que posso levar uma vida confortável com o dinheiro que ganhei, sem precisar trabalhar mais um dia sequer. Sempre sonhei em viajar, mas nunca pude sair do país por causa das responsabilidades com os filhos e o trabalho. Agora vejo isso como uma oportunidade de realizar todos os meus desejos. Não serei mais pressionado por uma esposa traidora e filhos que parecem não se importar. Entendo que possa parecer insensível, mas é a única maneira que encontrei para evitar um colapso emocional completo. Sinto que preciso criar uma distância real entre mim e minha família, para não ficar preso nesta situação para sempre. Estou passando por uma crise de meia-idade e sei que meu comportamento pode parecer típico de um homem na casa dos 40 anos que decide deixar tudo para trás e viajar pelo mundo. No entanto, isso não reflete o quanto eu gostaria de voltar no tempo e ignorar o segredo que o médico me revelou sobre minha esposa. Não me importaria se tivesse permanecido ignorante sobre as traições, tanto do meu primo quanto da minha esposa. Às vezes, dizem que a ignorância é uma bênção. Atualização. Inscreva-se no canal para ver mais histórias de traição. Já faz um tempo desde minha última atualização. Em 6 meses, mudei conforme planejado, ocupado com minha nova casa e questões legais. Tenho boas notícias. A filha da minha ex-esposa recebeu um transplante de fígado do meu primo e está se recuperando bem. Ela está se sentindo ótima, e estou aliviado por isso. No entanto, minha ex-esposa começou a difamar nossa situação nas redes sociais, levando-me a compartilhar os resultados do teste de paternidade num momento de raiva. Isso acabou revelando a verdade para todos na cidade, algo que agora não posso desfazer. Estou na Tailândia, tentando seguir em frente, perto da praia, apesar da solidão. Custou-me muito para me instalar aqui. Tive que pagar uma fortuna. O visto não foi tão caro, mas transferir meus ativos para uma conta bancária tailandesa foi, mesmo com o custo de vida mais baixo aqui. Admito que levei um tempo para me acostumar com a moeda e fui enganado algumas vezes, então sinto que isso é uma espécie de rito de passagem para expatriados. Vocês devem ter notado que parei de me referir às crianças como minhas, uma escolha consciente. Não parece certo continuar a reivindicá-los depois de tê-los deixado. Eles ainda podem me ver como pai, mas tenho trabalhado duro para mudar meu pensamento. Não é fácil, dói e às vezes ainda cometo erros. Às vezes dou uma olhada na página da minha ex-esposa no Facebook só para ver as fotos que ela postou das crianças. Ainda me emociona ao ver como os dois mais novos estão crescendo rápido. Minha ex-mulher e meu primo agora estão em um relacionamento público e parecem muito amorosos. Pelo que posso ver, ele se mudou para a casa que comprei. Retirei meu nome da escritura antes de sair, pois não parecia justo interferir na vida das crianças. Embora sinta falta da minha família, especialmente das crianças, admito que minha decisão de me afastar foi difícil, mas necessária para minha sanidade. Carrego a culpa por tê-los deixado, mas sei que estou fazendo o melhor para mudar. Gostou do relato? Deixe a sua opinião nos comentários. Inscreva-se no canal para ver mais relatos de traição impressionantes. Ative o sininho para não perder nada.